Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Leonardo Mota e hoje é dia de trazermos a resposta à nossa tradicional enquete dominical. Mais uma enquete dominical lá do nosso domingo, né? Quem nos acompanha sabe que todos os domingos a gente tem uma enquete, né? Lá no Instagram, nos stories precisamente. Eu lanço lá por volta de 9, 10 horas da manhã e passa lá 24 horas. É uma enquete que trata de algum caso hipotético, algum caso concreto, alguma discussão da legislação, algo na jurisprudência, né? Para que a gente possa discutir licitação, mesmo nosso domingo de descanso, né? Mesmo nosso domingo de descanso, e até trazer, né, novas ideias, de repente, desse estudo, né, dessa discussão e dessa enquete dominical. E durante a semana a gente traz a resposta, né? Não seria a resposta, seria o comentário, né? Porque, para vocês terem ideia, né, em mais de 3 anos de enquete, mais de 140 enquetes dominicais, todas com comentários gravados no Instagram e também no nosso canal lá no YouTube, né? Lá no YouTube, Leonardo Mota M underline. Quem quiser, nos segue, se inscreve, né? Lá no YouTube, se inscreve, porque sempre que tiver um vídeo você é avisado. Nem sempre no Instagram você, de repente, pode não estar presente. Mas no YouTube, inclusive, tem uma pastazinha só com as enquetes dominicais e temos mais de 140. E aí, para vocês terem ideia, em todo esse tempo, nunca tivemos uma resposta sim, 100% sim, e nunca tivemos uma resposta 100% não. O que demonstra que licitação é bem discutível. Então, o que nós trazemos é um comentário, nossa interpretação, trazemos a legislação, que trata do tema, mas, obviamente, como temos recebido durante as enquetes, quando lançamos domingo, muitos colegas vêm lá no direct do Instagram, ou vem lá no nosso grupo do Telegram, para quem quiser participar, vai lá no grupo do Telegram também, comenta, e a ideia é nós discutirmos licitação, tá bom? Pois bem, vamos lá. A enquete essa semana veio tratar de um assunto muito importante, que é a dispensa eletrônica, principalmente para quem é da esfera federal, mas isso não impede que os órgãos municipais e estaduais utilizem a dispensa eletrônica e regulamentem a dispensa eletrônica, tá? O que é importante é que a Instrução Normativa SES de 67 de 2021 é a que regulamenta a dispensa eletrônica na esfera federal e diz que quando o município está a utilizar recursos de transferências voluntárias da União, tem que utilizar lá a IN 67, né, da dispensa eletrônica. E o assunto é o seguinte, olha só, lancei minha dispensa eletrônica, formalizei meu processo com base lá no artigo 72, para quem sabe, quem não sabe, tem lá o artigo 72 da Lei 14.133, onde tem a formalização do processo de contratação direta. Você formalizou, você lançou a dispensa eletrônica, houve disputa, houve lances, após a etapa de julgamento, a etapa de habilitação e a dispensa resultou fracassada. Ou de repente você lançou a dispensa e a dispensa não apareceu ninguém, resultou deserta. Quais são as soluções que a administração pode ter nesse caso? E a enquete da gente vai discutir exatamente isso. Determinado órgão da administração pública realizou uma dispensa eletrônica com fundamento na IN 7 de 67 de 2021. Na instrução do processo, o órgão realizou ampla pesquisa de preços, incluindo preços públicos e preços com fornecedores, observando, como nós sabemos, a cesta de preços aceitáveis que o Tribunal de Contas da União sempre orientou e que vários tribunais de contas de Estado seguem na linha. Pesquisa de preço, cesta de preços aceitáveis, preços públicos, mas também preço com fornecedor. E entendemos mais ainda que na dispensa é fundamental ter preço com fornecedor, porque é aquele fornecedor local, aquele fornecedor regional que vai lhe dar aquele preço que de repente vai lhe nortear, inclusive, para a contratação com ele, né? Lembrando que, olha só, a IN 67 é para a esfera federal, né? As esferas estaduais e municipais só estão obrigadas quando tiver utilizando recursos de transferência voluntária da União. E aí, reforçando o que nós já sempre falamos em aula, em vídeos, quem já nos viu comentar, a nova lei, a Lei 14.173, não exige dispensa de licitação eletrônica, tá? Não é a lei que exige, tá? O que exige lá, nós temos a Instrução Normativa 67, que trata da dispensa, mas a lei não exige. Pois bem, seguindo, então, o órgão realizou uma pesquisa de preço públicos, né, com preços públicos e preço com fornecedor. Realizado o procedimento da dispensa eletrônica, nenhum fornecedor atendeu ao exigido, sendo a dispensa eletrônica fracassada. O responsável pelo procedimento, então, propôs à autoridade competente que, ao invés de repetir o procedimento, contratasse com o fornecedor que apresentou o menor preço na pesquisa de preços.
E é possível, então, essa contratação dessa forma? E aí nós vimos aí que 83% dos colegas, né? 83% dos colegas entenderam que sim, é possível esse procedimento da dispensa eletrônica e 17 entenderam que não. E vamos esclarecer. Pois bem, a Instrução Normativa SEG número 67 de 2021, no artigo 22, ela trata do final, né, do final da dispensa eletrônica quando a dispensa não tem um vencedor. Então, o artigo 22 prevê que, no caso do procedimento restar fracassado, o órgão ou entidade poderá, ou, inciso primeiro, republicar o procedimento, ou, inciso segundo, fixar prazo para que os fornecedores interessados possam adequar suas propostas ou a sua situação no que se refere à habilitação, ou, inciso terceiro, valer-se para a contratação de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base para o procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível e desde que atendidas as condições de habilitação exigidas. Então veja, pessoal, por isso que sim, é possível. Lançou a dispensa eletrônica, é o que nós não podemos fazer no pregão, né? A não ser se utilizarmos lá o inciso 3º do artigo 75, mas na dispensa eletrônica, lançou a dispensa, resultou fracassada, no caso aí, mas a instrução normativa traz que também se aplica a dispensa eletrônica deserta. Lançou a dispensa, não tivemos vencedor, se nós fizemos uma ampla pesquisa de preço, inclusive com preços com fornecedores no processo, nós poderemos vir no processo e buscar aquele fornecedor o menor preço, averiguar se o objeto atende à minha necessidade, de acordo com as especificações do termo de referência, habilitar, se atender às critérios de habilitação e qualificação necessárias, e declarar aquele contratado, aquele fornecedor vencedor daquela dispensa, ou contratar diretamente com ele, seguir, adjudicar aquela dispensa aquela dispensa de licitação e contratar com aquele fornecedor, tá bom? Então, olha que regra interessante. Por isso que nós reforçamos na dispensa eletrônica, sempre tenha fornecedores no seu processo, porque ele pode ser o menor preço lá, pode atender as suas especificações, e no eventual problema, no eventual fracasso da dispensa eletrônica, ou não havendo fornecedor presente na dispensa eletrônica, você já vem e busca aquele licitante lá do processo. Logicamente, com a possibilidade de você também republicar o procedimento, ou então fixar o prazo para os fornecedores apresentarem novas propostas, ajustarem as suas propostas ou documentos de habilitação. Tá bom? Então a resposta aí é sim, né? Nós comentamos, entendemos que realmente é sim a resposta, tá? E mais uma vez agradecemos a participação de todos, a quem vem lá participar, quem vem discutir conosco, e uma boa semana e até domingo com a nossa nova enquete dominical. Até mais!